Olá, meu nome é André e eu sou professor de matemática e hoje iremos estudar porcentagem. Algum de vocês aqui na sala já estudaram porcentagem? Sabe o que é? Para que serve? Certo, uns sim, outros não. Então vamos entender melhor esse assunto. De acordo com a BNCC, essa disciplina, esse assunto tem esse código aqui. Certo? E na nossa aula de hoje, o nosso objetivo é entender o que é porcentagem, suas representações, como calcula, realizar alguns exercícios. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Porcentagem pode ser definida como uma fração, na qual o denominador, então uma fração, e o denominador é a parte de baixo da fração, é igual a 100. Ela expressa uma razão, uma divisão entre um número qualquer e o número 100. Por isso, usa-se o termo porcento, ou seja, dividido por 100. Beleza? Então vamos lá. E como ela pode ser representada? Ela pode ser representada na forma percentual. O que significa isso, professor? Percentual é utilizando esse símbolo aqui, ó. Então, por exemplo, 20 e o símbolo, né? 20%. Uma outra forma da gente representar a porcentagem é na forma fracionária, onde o seu denominador sempre vai ter o valor de 10. De 100, desculpe. Uma outra forma também de fazer representação de porcentagem é na sua forma decimal. Como assim? A gente pega então a fração e divide. Realizando o cálculo, a gente chega nos números decimais. E aonde a gente usa e aonde a gente vê porcentagem? Nós vemos, por exemplo, em promoções de lojas, na cotação do dólar. Todo dia no jornal aparece, o dólar subiu tantos por cento, desceu tantos por cento. Em gráficos para representar, por exemplo, vendas, como aqui nesse exemplo aqui, certo? Então a gente toda hora está vendo porcentagem. E elas são aplicadas aonde? São aplicados os cálculos de porcentagem, por exemplo, para se calcular impostos, como IPTU, IPVA, que é uma fração. O IPVA, por exemplo, é uma fração do valor do automóvel que é cobrado do proprietário. Ou também em pesquisas eleitorais, também se utiliza muitos cálculos de porcentagem. Então, pega uma parte da população, realiza a pesquisa e depois amplia essa porcentagem para representar o todo. E como que a gente calcula porcentagem? A gente pode realizar o cálculo utilizando regra de 3, fração ou número decimal. Utilizando a regra de 3, que é o quê? É um cálculo de proporção, que pode ser inversamente proporcional ou diretamente proporcional ao valor. Como assim, professor? Vamos lá então. Calcule 30% de 90. 90 reais, 90 quilos, não importa. Vamos tentar calcular. Para isso, a gente monta aqui a nossa tabela. 90 é o valor, ele equivale a quantos por cento? A 100%. Não é isso? Isso mesmo. E 30% equivale a quanto? A gente não sabe, então 30% a gente chama de x. Realizando a regra de 3, que é calcular em cruz, a gente chega nesse cálculo aqui, ó, 100 vezes x é igual a 90 vezes 30. Realizando os cálculos, a gente chegou que é 2.700 dividido por 100, corta ali os dois últimos zeros, então a gente chegou no valor de 27. O que significa isso? Significa que 30% de 90 é igual a 27. Tudo bem até aqui? Ótimo. Então vamos tentar fazer agora usando fração. Para usar fração, a gente precisa primeiro transformar 30% em fração. Lembra que é 30%? Então é 30 sobre 100. Muito bem. 30 sobre 100. A gente pode cortar esses dois últimos zeros aqui e chegamos nessa fração. Então 30% é a mesma coisa que 3 sobre 10. Com essa fração agora a gente faz a conta. Multiplicação, né? De 3 sobre 10 vezes o valor inteiro que a gente tem, que é 90. Aqui, pessoal, a gente chegou numa multiplicação de fração. A gente pode imaginar que aqui embaixo tem um 1 também. Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 90 é 270, dividido por 10, né? Porque aqui 10 vezes 1 é 10, também chegamos nos nossos 27. Ótimo.
Vamos ver agora como que a gente faz o cálculo utilizando números decimais. Lembra que eu disse que para chegar no número decimal a gente precisa dividir a fração? Então, dividindo a fração, que é 3 sobre 10, a gente chega no número decimal 0,3. 0,3 vezes o valor inteiro, a gente vai ter os mesmos 27. Então, a gente realizou o cálculo utilizando regra de 3, realizamos o cálculo utilizando fração e realizamos o cálculo utilizando números decimal. Tudo bem até aqui? Ótimo. Então, vamos tentar fazer um exercício. Uma loja vendia uma TV por R$2.000. No Dia das Mães, a loja anunciou uma promoção, oferecendo 20% de desconto em todos os produtos do estoque. Qual o preço final da TV depois do desconto? Vamos fazer por regra de 3? Ótimos, então vamos lá. Já montei o nosso quadrinho aqui, ó, onde a gente tem que 2.000 equivale a 100% da TV e 20% é o valor que a gente quer descobrir, vale X. Multiplicando em cruz, a gente chegou em 100 vezes x, que é igual a 2.000 vezes 20. Chegamos em 40.000 dividido por 100. Cortando esses dois últimos zeros aqui, a gente chega no valor de 400. Mas 400 é o quê? Isso. 400 é o desconto. Então, a TV era R$2.000. Teve um desconto de 400, ficou por 1.600. Tudo bem, pessoal? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a atenção, espero que tenham gostado. E na próxima aula nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Muito obrigado e até a próxima.